O áudio que vocês vão ouvir agora é parte do podcast Xadrez Herbal. Caso vocês queiram ouvir mais sobre esse assunto e outros temas de política internacional, é só ir em xadrezherbal.com. Bem, passemos agora para a coluna aberta, no qual eu e Felipe daremos um giro pelo continente mãe. Coluna aberta. New York City, summer sweat, and the boys are rolling as cigarettes. Tropas rebeldes cercam capital e Etiópia declara estado de emergência. Pois é. Vamos atualizar nosso ouvinte sobre a Etiópia, sobre o Sudão, sobre a Argélia e várias outras notícias africanas. O que acontece? Para muita gente, essa notícia chegou um pouco de surpresa, porém, nos últimos programas aqui a gente comentou com os nossos ouvintes que a guerra civil estava começando a ficar um pouco mais complicada para o governo federal, né, etíope, do governo do Abiy Ahmed. Nesse momento, nós temos tanto uma ofensiva das forças do Tigray, ou Tigré, né, que vem do norte, tá, perto da fronteira com a Etiópia, e que estão indo ao sul. Porém, nós também temos outros grupos rebeldes que, a partir desse ano, e a gente, né, nós temos alguns programas, né, sobre a Etiópia, tá? Para quem quiser ouvir e se atualizar melhor. Né? Então, nós temos desde os programas do Acordo de Paz com a Eritreia, como 149, temos o programa, né, de julho, programa de número 260, sobre a guerra civil. Nós temos também o programa em que a gente comentou da barragem, né, da Renascença Etíope. Então nós temos vários programas sobre a Etiópia. O nosso ouvinte pode ir lá na busca do site do Xadrez Herbal, pode ouvir. Tem lá a minutagem dos blocos, então ele pode ouvir só o trecho sobre a Etiópia. Mas, recapitulando brevemente, a Etiópia é um país multiétnico, tá? Um país que você tem várias comunidades internas. Não chega a ser uma divisão, né, mas tem uma clivagem religiosa, com mais ou menos 70% da população cristã ortodoxa, 30% da população é muçulmana, e aí você tem os Amhara, os Oromo, os Tigray ou Tigré, e por aí vai. E quase... Os Somali, justamente, que representam, principalmente territorialmente, é bastante vasto, né? Ali ao leste do país, justamente na fronteira com o país vizinho. Muito bem lembrado. A própria Eritreia, que é um país vizinho, já foi parte da Etiópia, né? Tornou-se independente em 1991. Então, basicamente, em todos esses grupos, e por isso, devido a essa variedade, né, essa diversidade, que a Etiópia é uma federação, né, com forças militares, o que seriam as nossas PMs, né, com forças militares regionais, com governos regionais com certa autonomia. Então, qual seria a origem, né, do conflito? Falando lá, né, quando a gente começa a ter a guerra civil lá em 2018, o fato de que o premier Abiy Ahmed, ele, sob a justificativa de superar essas divisões, né, de um federalismo étnico, ele começa a querer criar instituições, segundo ele, nacionais, que sejam multiétnicas em caráter, porém que sejam nacionais, ou seja, superar essa divisão do país. Os opositores vão falar que ele está, na verdade, tentando centralizar o poder e usurpar o poder. Então, quando ele cria lá o Partido da Solidariedade, em que ele vai, basicamente, aglutinar quase todos os partidos,
Então, vamos falar que esse discurso panético é discurso, é conversa para boi dormir, o que ele quer é centralizar o poder e usurpar a autonomia dos grupos regionais. Então, quase todos os grupos regionais etíopes, os principais, os maiores são os Oromo e os Amhara, e, no caso, o Abiy Ahmed é um Oromo, e é o primeiro Oromo, né, que ocupa a chefia do Estado etíope, tá? Porque os Oromo, inclusive, eles têm uma migração relativamente tardia para o território etíope, enfim. Quase todos os grupos, Oromos, Amhara, Somalis, Tigray, por aí vai, vão ter um grupo, né, uma facção, tá, pró-governo federal, e um grupo contra o governo federal. Então, a guerra da Etiópia não é apenas uma guerra entre o governo federal e forças rebeldes. É o governo federal e vários governos regionais contra vários grupos rebeldes. Por que a gente está fazendo essa recapitulação, inclusive? Porque essa ofensiva que está chegando perto da capital, Addis Abeba, é uma ofensiva feita pelos Oromo, não é uma ofensiva feita pelos Tigray. Os Tigray estão realizando uma ofensiva ao norte, estão sim, porém, junto com eles, grupos Oromo estão tomando outras cidades importantes no entorno da capital, como a cidade de Kombolcha, tá? Que é uma das maiores cidades etíopes, tirando a capital. Então, agora, a capital, ela não chega a estar cercada, mas é como se você tivesse várias ilhas dentro da Etiópia, tá? Então você tem lá o país como um todo, aí você tem um pedação sobre o controle dos Tigray, e aí você tem ilhas dentro do país que estão sob controle de grupos opositores, tá? Como os Oromo, como grupos Amhara, e por aí vai. Como eu mencionei, nós temos grupos tanto pró como contra o governo dentro desses grupos opositores. Então, agora, o governo etíope está enfrentando dois grupos muito bem articulados e um deles que está mais próximo da capital. Qual o problema que a Etiópia está passando agora nesse momento, né, do ponto de vista militar? O fato de que, justamente pelo país ser fragmentado do ponto de vista étnico, a Etiópia está tendo problemas para mobilizar as suas forças armadas de uma maneira mais unificada. Você vai ter combatentes ou então homens em idade militar que podem se alistar ou serem obrigados a servir, que vão servir nessas forças regionais, que eu fiz uma analogia com as PMs brasileiras, tá, gente? Uma analogia, por favor, tá? Com todos os problemas que uma analogia sempre vai ter. É como se fossem, entre aspas, o exército estadual, a antiga força pública. Justamente, é uma força de segurança pública. Pois é. Então, você vai ter o homem que pode servir no exército, em vez disso, ele vai estar servindo lá na força regional do Somali. Então, a própria Etiópia está com problemas de arregimentar, de organizar todo o seu exército nacional em um comando unificado. Embora, teoricamente, tenha uma superioridade militar, né? A gente falou, acho que 2 programas atrás, né, de um ataque aéreo a um mercado, né, que deixou vários civis mortos, inclusive. Né? Teoricamente, por exemplo, o governo federal etíope tem o monopólio, né, do ar. Tá? As forças rebeldes não têm meios aéreos. Tá? A Força Aérea Etíope que controla o ar, inclusive com aviões relativamente modernos por conta da guerra contra a Eritreia. Só que, aparentemente, tem um problema de organização, de coordenação dessas forças. E, junto com tudo isso, aí uma coisa que não é oficial, que não é pública, não é admitida, porém,
alguns programas atrás, a gente também comentou aqui que a reviravolta na guerra foi muito forte. Porque, assim, no final do ano passado, um ano atrás, o governo etíope estava basicamente falando que iria ter clemência com os rebeldes, que a guerra já estava acabando, né? Junto com a Eritreia estavam dominando ali a região norte. E aí, do nada, a gente teve uma reviravolta. Pode ter sido por táticas de guerrilha dos Tigray, ajudados pelo relevo da região? Pode. Pode ter sido por conta dessas divisões, né, que dificultam, né, operações militares? Pode. Mas também pode ser por conta da cooperação, né, de países estrangeiros com essas forças rebeldes. E quem teria interesse, né, em prejudicar, né, o governo etíope atual? Especialmente Egito e Sudão, por conta da disputa de águas pelo Nilo. Então, é possível que, indiretamente, a gente tenha uma guerra pela água. Tá? Isso não deveria ser chocante, como é, mas, como eu disse, indiretamente. Nós temos todas as razões locais para o conflito. Mas o Egito pode olhar e falar, olha, é o seguinte, a Etiópia está fazendo lá aquela barragem que pode deixar a gente aqui com menos água no Nilo, e tem esses rebeldes aí, a gente pode mandar umas armas para eles, pode mandar uns treinamentos, e eles vão lá, vão virar um carrapato ali no governo etíope e vão atrapalhar a situação e a gente pode se dar bem. Então, podemos fazer isso. Então, para mim, não vai ser nenhuma surpresa o dia que, sei lá, que nem na Líbia, encontrarem um tablet perdido em algum acampamento, revelando que os egípcios mandaram auxiliares, mandaram armamento, mandaram lá um monte de coisa. Não seria surpresa nenhuma. Nesse sentido, a Etiópia assinou essa semana um pacto de cooperação militar com a Turquia. Tá? Melhor dizendo, o acordo já havia sido assinado e agora ele foi anunciado. Tá? Incluindo, olha só como as coisas casam direitinho. Né? A gente falou no programa passado do uso de drones turcos no conflito da Ucrânia e como esses drones se tornam uma arma relativamente barata e muito eficaz para potências regionais, países que não tenham grandes orçamentos militares, mas precisam defender interesses. E a Etiópia estaria para receber novos drones vindos da Turquia e poderia usar esses drones, né, justamente contra as forças rebeldes. Lembrando também o que Turquia e Egito não se bicam. Tá? A Turquia apoia o Hamas, a Turquia apoia a Irmandade Muçulmana, o Egito tem a Irmandade Muçulmana como seu principal inimigo e o Egito coopera com Israel na repressão ao Hamas na região da faixa de Gaza, sendo que a única fronteira terrestre da faixa de Gaza que não é controlada por Israel é com o Egito, na península do Sinai. Então a Turquia, ao vender armamentos para a Etiópia, ela vai ter dois interesses. 3, talvez, né? 2,5, vai? O primeiro é a venda, né? Você ganhar dinheiro, tô produzindo aqui armas, gente. Quem quer comprar, né? Senhor das armas, né? Tenho clientes. E o segundo, fazer frente aos eventuais interesses egípcios na Etiópia e, como eu disse, 2,5, né? Ser um antagonista ao Egito no geral, não apenas no Egito. Então, isso também acaba sendo muito interessante da gente ficar de olho, tá? É uma relação bastante complexa e, modéstia à parte, vocês não vão ver esse tipo de contextualização mais aprofundada em boa parte da imprensa brasileira, porque não é tão interessante, né, falar de África. Né? Então, tirando outros veículos de mídia independente, outros podcasts de política internacional, ou então os nossos amigos do Ponta de Lança, vocês dificilmente vão ver esse tipo de explicação. Né? Aquela coisa, tem uma guerra na Etiópia, tem gente morrendo, que triste, tem gente passando fome, futebol. Né? Aquela coisa bem simples. E a outra notícia para a gente sair da Etiópia é que a Embaixada dos Estados Unidos na Etiópia emitiu um comunicado pedindo para que os cidadãos do país, né, saiam, tá, da Etiópia
e que cidadãos que estejam pensando em viajar para a Etiópia não viajem, e que, se você é um cidadão dos Estados Unidos ou tem familiares que sejam cidadãos dos Estados Unidos, se registrem na embaixada, tá? Aí a gente pode interpretar isso de duas maneiras, meu caro Matias. A primeira é: o governo dos Estados Unidos viu seu extenso aparato de inteligência, chegou à conclusão de que o bicho vai pegar mesmo, vai ter porradaria na capital e tá avisando todo mundo. Aí alguém pode olhar e falar: pô, mas espera aí, os caras erraram lá no Afeganistão, eles só foram emitir o comunicado no Afeganistão quando a coisa já estava pegando. Pois é, tem essa outra opção, que é: a situação tá tão pior do que a gente já sabe, e aí emitir esse comunicado até com atraso. De qualquer jeito, não é boa notícia. Tá? De qualquer jeito, não é uma notícia interessante. Então, você, o nosso ouvinte que está cogitando aí, tem aí uma passagem comprada pela Ethiopian Airlines, eu sugiro dar uma segurada, siga as recomendações aí do nosso posto Ipiranga, e porque estava uma festa com empregada doméstica indo para Disney, então visita a Foz do Iguaçu, né? Que é muito bonito de fato, você pode ir ali nos países vizinhos também, né? Tem uma comida boa, tem lá os coatis no Parque de Foz do Iguaçu, são muito bonitinhos, eles falam para não dar comida para os coatis, mas eles são muito bonitinhos, tá? Embora eles às vezes dão umas unhadas, tá? Se você fica só olhando, tá? Não vai tentar fazer carinho no bicho, porque ele te dá uma unhada, a unha dele é gigante. Então, tá aí sobre a Etiópia. A gente cruza a fronteira, meu caro Matias? Sim, cruzamos a fronteira com o Sudão, já que a repressão aos atos contra o golpe militar deixaram ao menos 3 mortos. Isso, essa notícia, né, foi no último final de semana, quando tivemos mais protestos, né, contra o golpe militar. Depois, durante a semana, o Abdallah Hamdok, né, o primeiro-ministro civil que está em prisão domiciliar, ele conversou ali com alguns manifestantes, teve acesso também a alguns profissionais de imprensa. Ele disse que voluntariamente não vai renunciar e nem aceitar o golpe, tá? Basicamente disse isso, que ele voluntariamente não vai nem renunciar, nem aceitar o golpe. E aí nós tivemos os Estados Unidos fazendo pressão nos países da região para que pressionem a junta militar sudanesa a reverter o golpe. Aí sim nós tivemos uma declaração interessante, uma mudança interessante, tá? No último dia 3 de novembro, anteontem, quarta-feira, Emirados Árabes Unidos e Arábia Saudita, 2 países que inicialmente manifestaram, não vou dizer apoio, né, mas manifestaram neutralidade / simpatia ao golpe militar, disseram que é necessário restaurar o governo civil e um compromisso para uma genuína parceria entre civis e militares para garantir a estabilidade política do Sudão, tá? Então, ou seja, os Estados Unidos ficou lá falando: não, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, tem que fazer isso. O Sudão meio que deu de ombros. Agora, quando 2 países da região falaram isso, a coisa mudou um pouco de figura. Resta ver se o Egito, que esse sim é o principal aliado, é a segunda vez já nesse bloco que a gente fala do Egito como uma potência regional, e de fato é, né? Se o Egito vai sinalizar apoio a essa ideia. Hoje, dia 5, tá? O comandante do exército da junta militar, né, o golpista Al-Burhan, ele autorizou a libertação de 4 ministros que haviam sido detidos, né, no golpe militar, e também conversou por telefone com o secretário-geral das Nações Unidas, o Antônio Guterres, que pediu, né, para que os civis sejam libertados e seja iniciado uma transição, uma negociação para a restauração do governo civil. Se eu tiver que pôr dinheiro, meu caro Matias, no Sudão sim que nós teremos uma pizza no forno. Tá? Por quê?
o que eu imagino que vai acontecer vai ser o seguinte, olha, em troca da garantia de que nem o Al-Burhan, nem outros militares próximos a ele que faziam parte da repressão da ditadura do Omar al-Bashir vão ser indiciados por nada, joga o Omar al-Bashir aos leões, né, no TPI, eles recebem alguma garantia extraoficial de imunidade / impunidade, e aí o governo civil volta. Tá? Porque para mim está um pouco claro, não vou dizer completamente claro, que tem muito alto interesse envolvido nesse golpe, com medo de serem postos, né, na reta ou no banco dos réus. Então, acho interessante colocar isso. E, no total, tá, nós temos cerca de 30 pessoas mortas desde o golpe de Estado no último dia 25 de outubro. Tá, somando essas 3 do último final de semana que você nos trouxe, e com os protestos anteriores e pessoas que teriam morrido sob custódia policial também. Do Sudão, nós vamos para a Argélia, ou seja, a gente continua no norte da África e a gente continua num cenário de crise. Porque o que aconteceu? Os nossos ouvintes sabem, né, do azedar de relações entre a Argélia e Marrocos. Por quê? Tem uma questão histórica, que é a Argélia apoia os movimentos sarauis, né? Os movimentos de independência do Saara Ocidental. O Principalmente Marrocos, a Frente Polisário. que é o mais conhecido, muito bem lembrado. E o Marrocos, que quer o Saara Ocidental para si. Quer dizer, considera seu. Considera seu. Né? O Marrocos, em retaliação, apoia nacionalistas berberes na Argélia, que desejam se separar e falam, olha, a Argélia é um país árabe e tal, nós somos berberes, temos outra identidade. Pois bem, essa questão é histórica. Recentemente, nós tivemos, né, o líder, né, da Frente Polisário, que foi se tratar de um problema de saúde na Espanha. Como consequência, as autoridades marroquinas usaram, né, pessoas que tentam buscar asilo ou refúgio ou imigrar para a Europa, né, e autorizou que elas simplesmente entrassem, né, nos portões de Ceuta, o esclave, né, espanhol dentro do Marrocos. Depois tivemos notas, né, pouco amigáveis entre Marrocos e Argélia. A Argélia fechou o espaço aéreo para aviões marroquinos, depois fechou a fronteira, dizendo que o Marrocos estaria tentando desestabilizar internamente a Argélia. O que aconteceu agora? Nós tivemos 3 argelinos que morreram num ataque à bomba na região da tríplice fronteira entre Argélia, Mauritânia e Saara Ocidental. Eles estavam indo de Nouakchott, a capital da Mauritânia, até Ouargla, que é uma cidade argelina localizada no deserto do Saara, mas que tem uma importância estratégica por conta da extração de petróleo. E aí eles, né, morreram nesse ataque à bomba, e o presidente argelino disse que a morte deles foi responsabilidade do Marrocos, tá? Dizendo que foi um ataque bárbaro enquanto eles viajavam, e, abro aspas, tá? Vários fatores indicam que as forças de ocupação marroquinas no Saara Ocidental que realizaram esse ataque covarde, e que esse ataque não ficará impune. O governo marroquino oficialmente não respondeu, porém, aquela coisa de na imprensa marroquina, via fontes extraoficiais do governo e tal, disse que o Marrocos não iria, né, cair nas provocações argelinas e que o Marrocos não quer uma guerra. Principalmente o periódico Al-Quds Al-Arab, que é publicado em Londres, mas tem uma relação boa com o Marrocos, né? Então, é a hipótese de que nós já trouxemos aqui, que a Argélia passa por uma série de crises internas, políticas,
de representatividade, já que o aparato de Estado argelino ainda é um aparato ligado aos movimentos de independência, ou seja, não houve uma renovação do Estado argelino, uma crise econômica também. Então, assim, a história nos mostra, especialmente história recente, que países em crise com governos autoritários adoram uma guerrinha. Por quê? Porque aí você une toda a população em torno de um propósito único e patriótico, é a bandeira e tal. A Argentina invadindo as Malvinas em 82, exemplo clássico. E apesar desse fato ter ocorrido no interior, né, mais precisamente no Saara, cabe lembrar que se ocorresse uma guerra entre os dois países, ela se daria principalmente no Mediterrâneo, né, já que as principais cidades marroquinas e argelinas estão próximas da costa. E por conta disso mesmo, a Argélia realizou recentemente exercícios submarinos próximo da fronteira marítima com o Marrocos. Pois muitíssimo bem lembrado. É onde vive a maior parte da população, inclusive, né? Então, como você muito bem lembrou, não vai ser uma guerra no meio do deserto, é uma guerra que, inclusive, poderia comprometer a parte da segurança da Europa. Porque o Marrocos está logo ali, já diria Fernando Vanucci. E aí entra uma questão importantíssima, que é a Argélia, usando as armas que tem, né? Qual uma das armas, né, que a Argélia vai ter? O seu subsolo. A Argélia fechou o registro do gás. Então, o nosso ouvinte que às vezes esqueceu de pagar um boleto ou estava uma situação complicada e aí foi lá a companhia de energia elétrica ou a companhia de abastecimento de gás e fechou o registro, foi isso que a Argélia fez. A Argélia fechou o registro do seu gás. Só que, para quem a Argélia vende esse gás? Não é para o Marrocos. O gás argelino passa pelo Marrocos e vai para a Espanha, tá? 1/3 do gás natural usado na Espanha vem da Argélia. Isso, a gente falou no programa passado, né, de que 40% do gás consumido na União Europeia vem da Rússia. Só que isso não inclui a Península Ibérica, que justamente tem o seu fornecimento de gás vindo do continente africano. Pois é, e embora o inverno espanhol não seja tão rigoroso quanto o inverno alemão, ainda assim, daqui a pouco, o gás não é só para cozinhar, o gás também vai ser para aquecimento, para calefação, todo esse tipo de coisa. Então não é uma época legal para a Argélia fechar o registro do gás, né? Então a Argélia estaria, né, pressionando a Espanha para a Espanha pressionar o Marrocos, lembrando que o Marrocos foi uma pós-colonial conjunta, né, espanhola e francesa. E o próprio Saara Ocidental, né, os espanhóis saem de lá em 1975, e aí você tem o começo das hostilidades entre argelinos e marroquinos. Porque o Marrocos basicamente invade o Saara Ocidental e fala, é nosso, né, já que a Espanha saiu. Então, a Argélia está pressionando a Espanha para a Espanha pressionar o Marrocos. Pressionar o Marrocos a quê especificamente? Eu sinceramente não sei dizer, tá? Nesse momento. Mas o que a gente pode, né, colocar é que isso, né, já diria, né, o choque de cultura, a gente pode falar com uma certa tranquilidade. Né? O Matias trouxe exercícios militares, a gente falou do histórico das relações, né? A Argélia, ela está usando o Marrocos como bandeira de arregimentação nacional, tá? Então, olha só, vamos esquecer os problemas, vamos bater do Marrocos, tá? Problemas são os marroquinos, tá? É mais ou menos isso. Então, e nisso a Espanha acaba entrando aí na linha de fogo, já que, repito, a Argélia foi lá e fechou o registro do gás, tá? Então, isso acaba sendo, né, bastante complicado novamente, pelo inverno, né, pelas necessidades, né, da economia espanhola. Aí você pode até falar, mas, por exemplo, pode trazer o gás por navio, né? Pode, só que fica muito mais caro do que um gasoduto que já existe, né? Vai ficar muito mais caro, tá?
Então aí vai ter inflação, aí vai ter matéria, não é o país dizendo como é charmoso cozinhar com forno a lenha, né? Que nem outro país que o preço do botijão de gás ficou caro. Mas não sei qual. É mais alguma coisa sobre a Argélia e Marrocos, meu caro Matias? Não, sigamos. Agora a gente desce um pouco mais no Sahel, vamos para o Níger, já que aproximadamente 70 pessoas foram mortas em um ataque numa vila no sudoeste do país. Pois é, perto da fronteira tríplice, né, entre Burkina Faso, Níger e Mali, nessa região que a gente sempre comenta aqui, que está marcada por tanto movimentos terroristas quanto o controle de recursos naturais na região, e nós tivemos um ataque a uma cidade chamada Bani Bangu, que deixou 69 pessoas mortas, inclusive o prefeito da cidade, que teria tentado, né, negociar com os atacantes e foi morto na frente de, né, uma boa parte ali do que seria a Assembleia da cidade, né, digamos assim, a Câmara de Vereadores. E, segundo testemunhas, segundo sobreviventes, os atacantes, os terroristas ou criminosos, a gente não sabe se foi, né, um ataque terrorista, um ataque simplesmente de banditismo, eles fugiram para o Mali, levando inclusive os corpos, né, das pessoas, né, dos terroristas / criminosos que morreram na troca de tiros. Tá? Então, eles teriam fugido para dentro do Mali com as vítimas. Tá? Não, eu repito, a cidade fica bem perto da fronteira. Ali do lado também, em Burkina Faso, nós tivemos um ataque contra um quartel policial que deixou 5 policiais mortos e 15 terroristas / criminosos mortos também. Na sessão, né, infelizmente, notícias mais tristes, no dia 1º de novembro, um prédio em Lagos, um prédio de flats que estava em construção, desabou, tá? Ele não estava cheio de pessoas. O nome do projeto era Torres 360 graus, tá? Se vocês forem olhar as fotos ou procurarem imagens, vocês vão ver que era um projeto bastante ambicioso, um prédio de luxo, era para ser flats de luxo. E ele desabou, deixou 36 pessoas mortas, incluindo o arquiteto-chefe da construtora, chamado Femi Osibona, tá? Que era considerado ali um dos principais empresários do ramo de construção da Nigéria. Então, não foram encontrados sobreviventes, estavam apenas pessoas que trabalhavam na obra, tá? Não tinha ninguém, obviamente não tinha ninguém morando lá, tá? Foram apenas pessoas que trabalhavam na obra, e 36 pessoas morreram, repito, e investigações vão ser executadas para descobrir as razões do acidente. Era um prédio previsto para 21 andares, mas apenas 15 estavam concluídos. Da Nigéria, nós vamos para a África do Sul, onde o Congresso Nacional Africano, o partido do presidente Cyril Ramaphosa, o partido que governa, né, a África do Sul desde o fim da Apartheid, o partido do Nelson Mandela, teve e um dos partidos mais tradicionais do país, né, que existe desde o começo do século passado, como vocês podem ouvir no Fronteiras Invisíveis do Futebol sobre a África do Sul. E o partido teve o seu pior resultado nas eleições locais em sua história, tá? Ficou com 46% do voto, somando os votos nacionais, ou seja, né, ainda assim foi o maior partido, foi o grande vencedor, mas, repito, né, é o pior resultado da história. História justamente após o fim do Apartheid, né? Após o Apartheid, quando as pessoas podiam votar. Quando eu digo as pessoas, todas as pessoas, né? Não só os brancos. Em segundo lugar, ficou a Aliança Democrática, que é o partido conservador, né, sul-africano, que é o partido historicamente africaner, porém, né,
depois do fim da apartheid, tem tentado renovar suas lideranças, tem lideranças negras, né, dentro do partido. Então, de Partido Afrikaner virou o Partido Conservador, ficou com 22% dos votos. Em terceiro lugar ficaram os Economic Freedom Fighters, né, os guerrilheiros econômicos, que é a dissidência à esquerda do Congresso Nacional Africano, o partido mais radical à esquerda, com 10% dos votos. Em quarto lugar, o Partido Zulu, com 6%. E em quinto lugar, o atual Partido Afrikaner, o partido, inclusive, cujos fundadores são descendentes dos simpatizantes do fascismo na África do Sul, né, que é o Freedom Front Plus, ficou, como eu disse, em quinto lugar, com 2% dos votos. Então, assim, isso é um mau sinal para o Congresso Nacional Africano, mas também é, de certo modo, um mau sinal para a África do Sul. Por quê? Porque a África do Sul é um regime parlamentarista. Então, você depende da coalizão no parlamento. Hoje, se a gente colocasse essas proporções no parlamento, os 3 maiores partidos, nenhum deles conseguiria formar uma coalizão de governo, pelo menos entre eles, porque é um voto fragmentado e um voto ideologicamente muito diferente. Né? Você tem o Congresso Nacional Africano, que é o partido histórico da população negra e virou uma espécie de PMDB da África do Sul, né? Nos últimos anos, com Jacob Zuma, com Ramaphosa, né? Virou ali o partido, o maior partido. Aí você tem o partido mais conservador, e aí você tem um partido que é socialista, e que se opõe ao Congresso Nacional Africano numa das principais pautas sul-africanas, que é a questão de uma reforma agrária sem compensação aos proprietários brancos africanos, devido a toda a questão do roubo de terras nativas nos Native Land Act do início do século XX. Como o Matias falou, tem o Fronteira sobre a História da África do Sul, ouçam. A gente também já abordou bastante esse assunto no programa quando teve as últimas eleições nacionais sul-africanas, e a gente também falou muito sobre essa questão de reforma agrária com ou sem compensação, quando teve o golpe e depois a morte do Robert Mugabe no Zimbábue, né, que também passou por um processo parecido. Então, é um cenário politicamente muito fragmentado e o Congresso Nacional Africano minguando a cada eleição por essa imagem de que é um partido que virou um partido corrupto, virou o establishment, né? De partido do Mandela, ou seja, um partido de renovação, da população negra tendo voz, virou o establishment, virou o PMDB deles. Né? Claro, num processo de 30 anos, né? Não foi do dia para a noite. E perdendo bastante apoio, inclusive, da comunidade negra, né? Que não se vê mais representada pela legenda. Isso. E, finalmente, para a gente encerrar o nosso giro africano, em Moçambique, o comandante das Forças Armadas, o almirante Joaquim Mangrassi, disse que cerca de 30 militares estão detidos, acusados de terem saqueado propriedades na região de Palma ao lutar contra os extremistas, né, que haviam tomado ali o terminal de gás, né, a região de Cabo Delgado. Ele disse que eles saquearam bancos, casas e colheitas de fazendeiros. Também haveria suspeita do uso de tortura e que as Forças Armadas moçambicanas irão realizar uma investigação minuciosa e que esses militares serão julgados e punidos de acordo com a lei. Tá? Repito, segundo o almirante Joaquim Mangrassi. Nesse momento já teriam 30 soldados presos.